Boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre a responsabilidade parental, mas para isso eu preciso falar dois trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ninguém vem ao reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da reencarnação. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda da ação material, os desígnios de cuja a execução que lhe Deus lhe confiou. Ela é necessária, e eles mesmos, porque atividade que são obrigados a desempenhar, ajudar e desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos, e por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão e a mesma obrigações de cumprir, a mesma liberdade e de agir. Mas a reencarnação não é para todos os espíritos senão um estágio transitório. É a tarefa que Deus lhe impõe na sua estrada da vida para a primeira prova, com o uso que farão do seu livre-arbítrio. Aí depois fala um pouquinho sobre os laços. Laços de família fortalece pela reencarnação, quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitam nos princípios opostos que destroem. Os espíritos, eles se formam no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição e pela simpatia, a semelhança de inclinações, e esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram, e reencarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na eletricidade, se reencontram e seguem na reencarnação, onde se reúnem numa mesma família, no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o mútuo adiantamento de todos. Para falar sobre a responsabilidade parental, eu vou falar mais foco de pai e mãe, tá? Mas para isso acontecer, precisa acontecer primeiro a reencarnação. E como todos aqui sabem, para reconhecer a reencarnação, a gente lá no plano faz uns planos também, né? A gente faz plano como vai nascer, em que família eu vou estar, se eu vou ter filhos, que caminho eu vou seguir. Só que a gente vai escolhendo ali, né? E todo mundo de mão dada se reencarna. Estou só dando um exemplo. Quando chega aqui, a gente esquece de algumas coisas que a gente prometeu lá. E a gente nasce num seio familiar. A gente crescemos, fazemos as nossas vidas, nossa caminhada, e chegamos à nossa vez. E chega a gestação. E nessa gestação, a gente temos que pensar como a gente vai receber aquele serzinho, né? E cadê a nossa responsabilidade? Alguns já ouviram falar que ele sente tudo o que a gente sente? E sente, porque ele é um espírito preparado para nascer. Então a gente tem que preparar aquele ambiente para aquele espírito vir. E preparar nós mesmos, junto com as famílias, junto com o pai, para receber, né? É aí que começa a primeira responsabilidade parental. Do pai, da mãe e de todos ao redor, né? Quando nasce esse bebê, a gente temos que pensar como a gente vai caminhar ele para a vida. Como a gente vai direcionar ele naquele caminho que a gente tanto deseja. Porque nós pais, a gente quer que tudo aconteça de bom para os nossos filhos. E o nosso próximo, com certeza. Mas aí, algumas coisas a gente esquecemos, correto? De algumas promessas, de alguns compromissos que a gente faz. E a gente, às vezes, nasce com que tem afinidade, às vezes não. Mas é para isso que é a reencarnação, para que a gente possamos perdoar, possamos compreender, ajudar e nos ajudar principalmente. E como a gente vai direcionar essa criança?
Sempre nos ensinamentos de Jesus, né? A gente vai plantar uma sementinha ali todos os dias. O que é certo, o que é o errado, o que a gente pode fazer por eles, né? E passando sempre o quê? O amor. Sempre o amor. Só que a gente esquece que ele também vai crescer e vai ter o livre-arbítrio dele, né? Se a gente não consegue direcionar, levando ele, igual a Lu acabou de falar, numa casa espírita ou numa católica, onde esteja algum lugar que receba a criança, igual o sábado tem aqui, a gente direciona essa criança aqui falando, né? Sobre a moral, sobre que eles devem se comportar, como respeitar as diferenças e várias outras coisas, né? Sempre tem um projetinho da gente fazer aqui no lar, igual fez do projeto do herói, que o maior herói é Jesus, né? A gente explicou para eles e assim foi. Então, essa criança cresce, né? A gente direcionou um pouco e ele vai para a segunda escola da vida, que é a escola, né? E lá, ele vai ter amizades, ele vai ter contato com outras crianças, com os professores e com todos ao redor dele. Mas a gente tem que ensinar eles a respeitar as diferenças. Porque tem que respeitar o outro, o amiguinho do lado. O amiguinho não sabe, vamos dar uma ajudinha. Vamos pegar na mão, né? E a gente quer que nossos filhos sejam assim. E a gente direcionando essa criança para que seja assim, a gente vai ter adolescentes como? Direcionados. Só que a gente não tem que esquecer que os adolescentes, eles não vêm com manual de instrução. E a gente acha que tem, mas não tem. A gente vai direcionar eles da mesma forma que a gente direcionamos quando era pequeno. Alguém aqui tem filho que hoje não está presente? Por que não trazê-los para ouvir a palestra? Mas quando compartilhar, então, né? Mandar o que foi dito, o que a gente puder para eles, fazendo o evangelho no lar, né? Porque aqui no lar também tem jovens. Tem jovens de 15 anos, 12 anos e assim vai. Só que nossos adolescentes, muitos pais estão esquecendo dessa responsabilidade porque trabalham fora. A gente consegue entender. Mas e o momento de comer junto? Não tem? Para poder perguntar para eles como foi o dia deles. Porque os adolescentes também têm dúvidas, têm medos, têm conflitos com eles. E a gente, pais, tem que entender isso. Tem que perguntar. Como é que a gente vai conhecer o filho da gente se a gente não conversar com eles? Mas não. Eles procuram o quê? Aparelho celular. Aí fica naquele cantinho lá, aonde fica bom para mim, que sou pai, tô deixando ele lá. E ele também tá se sentindo bem lá. Mas será que tá? Será que realmente ele tá lá quietinho porque ele quer? Pode até ser, mas nós, como pai responsável por eles, nós temos que tirar eles de lá um pouco. Por isso que muitos adolescentes estão começando a ter crises de ansiedade. Estão fazendo muito bullying na escola. Estão entrando em depressão, porque eles estão isolando no mundo de não olhar um no olho do outro. Estão olhando na tela. E a tela nem sempre é segura. A gente sabe disso. Então a gente tem que ter esse olhar também. A gente tem que trazer os nossos adolescentes para o nosso lado, para que ele viva em sociedade, em harmonia também. Ah, mas meu filho, eu eduquei ele, mas ele só apronta. Então, vamos pensar de outra forma. Ele apronta, mas se eu chamar ele e conversar com ele também, perguntar o que está acontecendo com você, o porquê você está agindo dessa forma. Porque ele vai conversar com você. Numa primeira vez, talvez não. Mas aí você vai continuando, conversando, com o coração aberto, tentando entender, sem gritos, né? Porque a maioria grita, né? Para poder ele compreender que não é no grito, mas é no amor que a gente tem que se achegar a eles. Né?
A gente tem que entender que os adolescentes eles têm que respeitar o próximo para viver em sociedade. E não está sendo assim em muitos lugares. E, fora isso, a gente tem que entender que a responsabilidade parental é muito ampla. E não dá para se estender muito. Mas tem seio familiar que tem pai, vô, tio, primos. Mas por que será que estão todos reunidos ali? Será que não tem um propósito? Será que eu vou ter afinidade mais com meu vô do que com a minha mãe? Será que a minha avó não chega mais perto de mim para conversar mais aproximado, para entender o que eu estou sentindo também? Aí vem aquela pessoa que não quer ter filho. Eu não vou querer ter filho, mas não lembra lá no plano que planejou ter filho. Aí chegou aqui o livre-arbítrio, fala que não quer. Aí vem, fica chateada, revoltada, e vai passando tudo aquilo pro bebê também. Isso não é tão bom, né? Porque está sendo preparado ali. É um espírito, a gente tem que entender que todos nós somos espíritos, nós somos eternos. Então, ela não lembra do que foi planejado na reencarnação. E aquele bebê, será que está vindo para ensinar o amor? A união entre o pai e a mãe? Ou entre os avós? Ou entre os tios? E assim? Ou até, gente, até no amigo. Porque um amigo também é nosso irmão. Vocês já pensaram um pouquinho sobre, nossa, acho que eu conheço ela de algum lugar. E eu me senti um amor tão grande por ela. E aí? Tá aí a família espiritual, gente. Porque a gente não temos só a família de sangue. A gente tem a família espiritual e a gente não pode pensar que não temos. A gente não pode tentar mudar o outro. A gente pode tentar mudar nós mesmos para que a gente vivemos em harmonia. Entendeu? Em tranquilidade no lar. Ah, mas meu filho é muito sapeca. Qual a criança que não é sapeca? Ela está em fase de crescimento, ela está conhecendo, então ela quer mexer, ela quer brincar, ela quer pular. Né? Questão de direcionar. Isso machuca. Como a gente faz? Mas será que a gente dando tudo que eu não tive e vou dar para o meu filho, será que é certo? Porque se eu não tive tudo, mas era aquilo que eu precisava, gente, para crescer, para chegar onde eu tô. Aquilo que meus pais fizeram por mim foi o necessário para minha evolução. Mas não, eu vou dar tudo aquilo pro meu filho porque eu não tive. E aí? Não, gente. O que a gente tem que dar para ele é que ele tenha ensinamento de Jesus, para ele crescer moralmente, espiritualmente, para que ele seja, não vou mentir, bem, como vocês tanto falam, caminhado, direcionado. E para isso, a gente tem que abrir o quê? Nossos corações, né? E tá aqui. A principal porta para os nossos corações. O Evangelho. Porque é isso que a gente tem que direcionar. Quando puder trazer os filhos, tragam. Ah, eu vou trazer no sábado. Conversa com a Lu. Porque isso é direcionar. Isso é ensinar. Né? Então, aqui fala assim, ó. Família, laços eternos, que devemos olhar com mais amor e carinho. A gente deve fazer isso. A gente está tampando muito olho, muito sol com a peneira. A gente está esquecendo de olhar o que está no lado. Às vezes a gente esquece até da minha mãe, do meu filho, do meu vizinho, da minha sogra, do meu primo. Mas às vezes está pedindo socorro e a gente não está vendo isso. Né? Então vamos tirar nossas crianças de dentro do quarto. Vamos dar a eles a direção de pode usar o celular, mas com aquele limite, sabe? Não deixando ele ali no mundo só virtual, gente. A gente precisa do olho no olho, eu vou continuar falando. Olho no olho. Sempre. Porque a gente sente o amor, o carinho, não é no olho no olho. Não é no abraço, não é no contato. E isso não está tendo. Dentro do nosso lar, devemos construir respeito, compreensão, mesmo passando por dificuldades, porque todos nós passamos por dificuldades. Todos nós. Mas temos que passar com dificuldades assim, unidos, com amor. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês é sobre
amar, respeitar e direcionar os nossos pequenos, os nossos adolescentes e a nós mesmos. Porque é assim que a gente aprende, né? Amando e compartilhando. Que assim seja.